O filme 55 Dias em Pequim teve lançamento em 6 de maio de 1963 no Reino Unido. Teve como diretor Nicholas Ray e como produtor Samuel Bronston. A música original foi de Dimitri Tiomkin, que depois foi concorrido ao Oscar de Melhor Canção Original, ao Oscar de Melhor Trilha Sonora e ao Prêmio Laurel de Ouro de Melhor Canção. Como elenco do filme temos Ava Gardner, Charlton Heston, David Niven, Flora Robson, Nicholas Ray, John Ireland, Robert Helpman, Leo Gunn, Harry Andrews, entre outros. O filme também concorreu ao Prêmio Laurel de Ouro de Melhor Drama, ao Prêmio Laurel de Ouro de Melhor Ator em um Drama, que foi com o ator Charlton. Tá bom, mas do que se trata esse filme? Esse filme, 55 Dias em Pequim, ele retrata justamente o cenário no início do século XX na China. Assim como alguns outros países da Ásia, ela também estava submetida aos colonizadores estrangeiros, e isso não estava agradando a população, nem a imperatriz chinesa da época. Por isso, começou a existir os Boxers, que eram guerreiros que no filme foram retratados como terroristas, que lutavam contra os estrangeiros, e tinham total apoio da imperatriz nisso. Todos os conflitos do filme começam quando um grupo deles ataca as embaixadas internacionais, justamente no bairro onde estavam os nossos protagonistas. Depois desse ataque, os governos estrangeiros, obviamente, tomaram conhecimento e as relações internacionais da China foram de mal a pior. Uma coisa acaba levando a outra, os governos internacionais criam um grande exército com vários representantes de diversos outros países que invade a China com o objetivo de justiça e de calar a voz dos radicais Boxers. Por causa disso ocorrem muitas mortes, muitas execuções e tal. É bom frisar que esse é um filme norte-americano, bem antigo, aliás. Então tem uma romantização bem grande dos colonizadores americanos e uma demonização dos grupos rebeldes chineses. Como crítica do filme, dizem que o filme é muito longo, então ele se torna um pouco maçante, tendo 2 horas e 40 de duração. E ele é um filme meio típico norte-americano nas décadas de 50 e 60. Mas o filme tem grandes cenários e bons momentos. A partir do contexto histórico retratado no filme, com a ocupação imperialista de países europeus, dos Estados Unidos e do Japão no território chinês e consequente revolta dos Boxers em 1900, é importante observar e analisar os conceitos de colonialismo e principalmente imperialismo nele contido. Bom, primeiramente, é importante destacar as principais diferenças entre esses dois conceitos. O primeiro, no caso colonialismo, se concentrou entre os séculos XVI e XVIII, que foi um período marcado pelas potências absolutistas e suas políticas mercantilistas, e visava a acumulação de metais preciosos e especiarias em colônias com caráter exploratório, exercendo dominação direta, econômica e política sobre os territórios ocupados. As medidas vinculadas a esse acúmulo das consideradas riquezas da época tinham a intenção de enriquecer os reis e nobreza e fortalecer a Igreja Católica com a aquisição de fiéis. Já o imperialismo, que se intensificou entre a segunda metade do século XIX e o XX, se situou no contexto da Segunda Revolução Industrial e, segundo o comunista revolucionário Lenin, era considerado uma fase superior do capitalismo, pois apoiado no capitalismo industrial e financeiro, visava resolver os impasses industriais, como a garantia de matéria-prima e mão de obra barata, mercado para os produtos manufaturados produzidos em grande escala na Europa e áreas para investimento de capital. Além disso, esses motivos serviram de justificativa para uma outra intenção, do que as nações imperialistas chamavam de uma tentativa de civilizar os povos bárbaros, pois apoiados em uma distorção do darwinismo social, acreditavam que a raça branca seria superior às demais e que o fardo desta seria o de civilizar estes povos inferiores. Ainda assim, nesse tipo de colonização a dominação que se evidencia é econômica, de tal forma que os chefes políticos do território ocupado conservassem uma parcela de seu poder. O imperialismo também foi chamado de neocolonialismo, pois os países exerciam sua dominação estabelecendo colônias, protetorados ou zonas de influência. No filme, está representada essencialmente uma política imperialista das potências, que tendo suas embaixadas concentradas em um bairro de Pequim, procuram construir relações que permitam uma influência cada vez maior sobre o território chinês, sem, no entanto, tirar o poder do império local. Agora, no que diz respeito ao colonialismo, este apresenta-se algumas das semelhanças que tem com o próprio imperialismo, como, por exemplo,
o estabelecimento de uma relação de superioridade do colonizador pelo colonizado, imposta pelas próprias potências colonizadoras. China is a prostrate cow. The powers are no longer content to milk her, now they are butchering her for her meat. China is a cow, Your Majesty. She is indeed a marvelous animal. Not only gives meat as well as milk, but at the same time grows stronger. She's learning new arts of peace from the West. China's greatest virtue is her patience. And if she will exercise that now, she will achieve everything. Ainda assim, na cena que retrata a chegada dos soldados americanos, é demonstrado um certo respeito em relação à cultura chinesa. Hello there. All right, Marines. Nice hunt. We're almost in Peking, capital city of China. This is an ancient and highly cultured civilization. So don't get the idea you're any better than these people just because... Esse caráter superior, de exploração estabelecido por essas potências acabou por gerar um descontentamento local, que se evidenciou na organização de um grupo secreto de lutadores da China conhecido como Boxers, que tinham a intenção de livrar a China dos imperialistas. Esse descontentamento culminou na revolta dos Boxers de 1900. Como será que é retratado no filme a figura do colonizador e do colonizado? Bom, primeiro a gente precisa saber que colonização ela pode ser definida como um conjunto de práticas adotadas por um governo em relação a uma determinada região ou população. É quando existe alguma relação de domínio entre dois povos, em sentido político, territorial, etc. Na obra 55 Dias em Pequim, os colonizadores são os ingleses, estadunidenses, franceses, russos, alemães, japoneses e austríacos. Já os colonizados são os chineses, que são compostos pelos Boxers, que seriam os guerrilheiros nacionalistas, o povo chinês em geral e o governo no poder. Como geralmente acontece, os colonizadores são representados como heróicos, bravos e valentes, como mostra nessa cena as moças chinesas de graça, podemos dizer, com os soldados que estavam chegando em Pequim. Por ser um filme norte-americano, é óbvio que o personagem principal seria um estadunidense muito romantizado, que é o Major Matt Lewis, que é mostrado como um próprio galã de cinema, um militar muito corajoso. Já os chineses colonizados são demonstrados como um povo muito inferior comparado aos visitantes, que estavam em crise e que necessitavam de alguma ajuda. Já os Boxers eram como terroristas, e podemos dizer que eram os vilões do filme. 55 Dias em Pequim é um filme do ano de 1963, tendo como gênero drama, guerra e ficção histórica. O tema do filme se concentra na revolta dos Boxers, que foi um conflito nos anos de 1899 e 1900, ocorrido na China, onde um grupo nacionalista brigava contra a presença dos estrangeiros em seu território. Foi uma rebelião popular, anticristã e anti-ocidental, sendo xenofóbica e tradicionalista. Esta revolta teve o apoio das autoridades locais e até da própria imperatriz. A princípio, a Guerra dos Boxers foi resumida a pequenos atos de sabotagem contra os símbolos do poder ocidental, mas em pouco tempo a rebelião foi ficando cada vez mais forte e passou a assassinar missionários, cristãos e convertidos, e também cidadãos europeus, incluindo membros da diplomacia, depredando as suas casas e os seus estabelecimentos. Como saldo de guerra, foram mais de 230 baixas entre os estrangeiros e milhares de chineses cristãos. Não aceitando a inapetência do poder imperial em conter a intervenção imperialista, o grupo de lutadores chineses, a qual formaram uma sociedade secreta conhecida como a Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros, foram lutar contra os imperialistas, pois esse grupo não gostava dos estrangeiros. Além de tentarem mandar na política da China, o grupo acreditava também que eles eram culpados da pobreza do país. Em consequente a isso, houve também a partilha da China entre as potências capitalistas no início do século XX. Então esse foi o vídeo de hoje, a nossa análise do filme 55 Dias em Pequim. Espero que tenham gostado e se vocês gostaram, curte o vídeo e é isso. Tchau!